Tenho ansiedade. Será que eu preciso de tratamento? Esse é o tema do nosso programa de hoje. Fica aqui comigo que eu vou te contar tudo sobre esse assunto, tintim por tintim. Seja muito bem-vindo ao programa No Consultório com Daniele. Eu sou psicóloga clínica e estarei com vocês toda quinta-feira, às 21 horas, aqui ao vivo, para falar sobre saúde mental, sobre emoções, sobre comportamento humano, de um jeito leve, acessível, acolhedor, mas também muito profundo. E ansiedade é o nosso grande tema, é um dos grandes motivos que faz com que as pessoas busquem os consultórios psicológicos e psiquiátricos. E hoje a nossa proposta é entender aqui até que ponto a ansiedade é normal e até que ponto ela passa a trazer prejuízos e o que fazer, como agir. O primeiro passo para a gente entender é pensar que a ansiedade, ela faz parte de todos nós, seres humanos. Não tem aquele que funcione sem algum nível de ansiedade. Inclusive, quem não tem nenhum nível de ansiedade, quem não apresenta, quem tem baixíssimos níveis, tem alguma dificuldade social, alguma dificuldade na vida pessoal, nas suas relações, porque a ansiedade, ela é muito importante. Ela é um mecanismo de defesa fundamental para a nossa sobrevivência, porque está associada ao medo. São os nossos medos que provocam tanta ansiedade. Então, até aquela pessoa mais calminha que você conhece, até aquela pessoa mais tranquila, tem ansiedade por algum motivo, seja quando vai fazer alguma viagem e de repente está ali ansiosa, com medo de acontecer algo, de dar alguma coisa errada. Então, assim, todos nós temos ansiedade por algum motivo e o trabalho é saber até que ponto isso pode ser positivo. E é positivo quando isso nos ajuda a nos preparar para alguma situação. Vou dar aqui alguns exemplos, mais exemplos cotidianos que podem ser geradores de ansiedade. Fazer uma prova, um concurso, realizar algum exame médico, principalmente aqueles exames que são procedimentos mais invasivos, que envolvem picadas, que envolvem cortes. Então, assim, são tipos de exames que as pessoas tendem a ficar mais apreensivas. Ou se for um resultado de exame que deixa a pessoa preocupada com a possibilidade de tratamento posteriormente. Ansiedades relacionadas à mudança de cidade, à organização de algum evento, seja um aniversário ou uma outra festa de maior proporção. Toda aquele medo, se vai dar certo, se tudo vai sair conforme planejado, se as pessoas vão gostar do evento, se vai agradar. Então, tudo aquilo é um gerador de ansiedade. Fazer uma viagem, tudo que vocês imaginarem do campo da ansiedade que provoque um medo, pode ser um gerador de ansiedade. Mas vamos entender então. Até que ponto está normal, até que ponto é patológico, até que ponto essa ansiedade é uma necessidade de tratamento. Então, o que seria uma ansiedade normal? Ela vem em situações específicas. Você consegue, inclusive, mapear exatamente o que está te causando aquela ansiedade. Às vésperas de uma negociação importante. Comprar um bem ou estar prestes a vender e aquilo gera uma ansiedade, se vai dar certo ou não, o medo da negociação não sair conforme o planejado e aquilo pode gerar uma ansiedade, uma insônia, uma agitação por aquele medo ou ansiedade sobre essa situação específica. Ou você vai fazer uma apresentação no trabalho, uma reunião, vai conduzir a algum momento e aquilo é uma situação específica que te causa uma ansiedade. Mas essa ansiedade, sendo normal, é quando ela desaparece após o evento. Quando a situação ela é resolvida e aí a ansiedade ela cessa, ela diminui e você consegue ficar melhor sem aqueles sintomas corporais todos que você estava vivendo ali.
Pode até ser importante essa ansiedade para melhorar o seu desempenho, já que a ansiedade é um mecanismo fundamental para a nossa sobrevivência. Então, uma pessoa que não tem níveis adequados de ansiedade, ela tem um desempenho muito ruim, por exemplo, no trabalho. É aquela pessoa que não tem senso de urgência, tá tudo tranquilo, tudo calmo, não há necessidade de desespero. E às vezes, numa semana de maior pressão, por entrega de resultados, entrega de trabalhos, conclusão de alguma etapa do trabalho, a pessoa acaba não se comprometendo, não entregando dentro dos prazos necessários aquilo que é preciso, porque os níveis de ansiedade estão muito baixos. Então, a ansiedade, inclusive, melhora o nosso desempenho em alguma atividade. Vou trazer um exemplo prático, porque eu também sou humana, também tenho ansiedade, assim como todas as pessoas. Na semana passada, foi o nosso programa de estreia. Falamos sobre bem-estar. Inclusive, o programa está gravado no nosso canal do YouTube, no Consultório com Daniele. Vocês podem assistir. Mas foi um programa que eu também fiquei muito ansiosa. Eu tinha expectativas. Gostaria que todos vocês que estão nos assistindo pudessem gostar do programa. Então, eu também fiquei muito ansiosa com isso. E isso me ajudou a me preparar, a organizar o roteiro, a estudar o que falar, para vir aqui apresentar bem para vocês, para conseguir responder todas as dúvidas. Inclusive, daqui apresentando, eu estou vendo todos os comentários de vocês aí. Obrigada pela audiência, pela participação, pelos comentários de todos vocês, tá? Então, até um ponto, a ansiedade é normal. Quando é que fica patológico? Quando fica ruim, quando causa sofrimento, quando ela é persistente, quando ela aparece sem motivo algum, quando você não tem um evento acontecendo e a ansiedade ainda está lá, te perturbando. Quando ela provoca sinais físicos e emocionais. O que são sinais físicos e emocionais? Aceleração cardíaca, dificuldade para dormir, que é insônia persistente por vários dias, sudorese, aquele suor frio, uma sensação. Tem pessoas que passam a ter sintomas corporais, sabe? Alergias na pele. Então, são série de sintomas que mostram para a pessoa claramente que é uma ansiedade persistente e em dias comuns, quando não tem um grande evento acontecendo que poderia ser um gerador de ansiedade. Então, aqui a gente tem um alerta que existe ali uma ansiedade patológica, que requer cuidado, que requer tratamento, e ela vai causando, inclusive, impactos no dia a dia, que é, por exemplo, se na ansiedade normal isso ajuda a pessoa a se preparar, na patológica ela impede que a pessoa cumpra as suas atividades do dia a dia, porque a pessoa fica tão ansiosa que ela não consegue, ela vai se sentindo incapaz de cumprir aquela atividade, de completar aquele serviço. Então, tem vários problemas associados a essa ansiedade patológica. E eu quero explicar aqui para vocês algo interessante, que é o que acontece, então, com o nosso cérebro na hora que nós estamos diante de um momento de ansiedade ou de uma crise de ansiedade mesmo. Por isso que é tão importante pensar que a ansiedade não é simplesmente falar para a pessoa assim, calma, relaxa, isso é coisa que você está aumentando, criando. Não é bem assim, porque existem áreas do nosso cérebro que também entram em ação. Porque já que a ansiedade é um mecanismo de defesa, ela age por si só. Todas as vezes que nós estamos numa situação que nos gera medo, que nos gera ansiedade, o cérebro entende que ele precisa reagir para nos proteger, para nos defender daquilo que está se passando. Então, aí é que vem o funcionamento cerebral e eu quero explicar isso para vocês. A ansiedade, ela se passa em uma área do nosso cérebro chamada amígdala. Amígdala é essa área que vocês estão vendo aí. Essa área bem pequena, ela faz parte, né, de um sistema maior, ela compõe também o sistema límbico e é uma área responsável pelo processamento das emoções. As nossas emoções são processadas nesta área do cérebro, principalmente aquelas relacionadas a medo, raiva,
e ansiedade. Eu trouxe aqui no estúdio uma uva verde para mostrar para vocês qual seria o tamanho médio aqui da amígdala no nosso cérebro. Então, a amígdala ela tem um tamanho parecido com esse tamanho aqui, de 2 a 3 centímetros. Eu trouxe aqui para vocês verem a uva verde. Então, aqui, imagina que isso daqui, dentro do nosso cérebro, na região ali mais central do nosso cérebro, é o causador da ansiedade. O que acontece? Quando nós estamos sentindo medo ou ansiedade, a amígdala, ela libera respostas no nosso organismo. Libera adrenalina e libera hormônios, que são aqueles hormônios que nos deixam numa posição de lutar ou fugir. Por isso que as pessoas que têm ansiedade sentem que estão sempre lutando contra algo, estão sempre prontos para sair correndo, aquela sensação de que algo vai acontecer, de que tem que fugir, ou estão sempre fugindo das atividades, porque existe uma área do cérebro em ação, que ela está ativa ali naquele momento. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os nossos pensamentos de medo, porque os nossos medos, as nossas ansiedades, elas provocam a ativação dessa área no cérebro. Então, é uma relação muito delicada. A partir do momento que a gente sente um medo, essa área é ativada, porque é como se fosse assim. Você começou a sentir medo de algo. Vejamos. Vou num lugar novo. Estou com medo do que vão falar de mim quando eu chegar lá. Então, à medida que você inclui no seu processo de se arrumar para sair o medo do que vão falar de você lá, o cérebro entende, opa, você disse medo? Preciso entrar em ação. E começa a liberar ali adrenalina e diversos hormônios para te ajudar a lidar com aquela situação de risco. Porque se você falou que está com medo, o nosso cérebro entende que você está em risco. Muito cuidado sempre com os nossos pensamentos de medo. Medo de não conseguir falar, medo de sair e as pessoas te julgarem, medo de fazer esse projeto e não dar certo. Porque à medida que a gente pensa em medo, a nossa amígdala entende que ela precisa entrar em ação. Então, todos aqueles processos de emoção, de quem vai entrar em ação, acontecem aí nessa região, amígdala e sistema límbico do nosso cérebro. Por isso que não é tão simples dizer ao outro, é só você ficar calmo. Porque o cérebro leva um tempo para também parar de emitir essas respostas e voltar a se acalmar. É como naquele filme infantil, Divertidamente. É como se a central do Divertidamente também funcionasse aqui, nessa região central do cérebro. Quer dizer assim, opa, agora nós estamos no comando. E o que acontece? Quando uma situação ela é muito estressante e persistente, tem a imagem do Divertidamente, que é com o centro de controle, o painel de controle, para ver assim, quem é que vai mandar agora. Então, à medida que a gente sente medo, que a gente fica ansioso com alguma situação, é como se eles acionassem ali botões de emergência e dissessem assim, agora somos nós que mandamos aqui. E eles entram em ação com diversos hormônios, com adrenalina e com diversos sintomas corporais. Só que quando uma reação, uma situação, ela é persistente, vejamos, situações como problemas de saúde, que às vezes a pessoa fica vários dias naquilo, vivendo aquele problema, esperando a solução, organização de eventos que levam muitos dias, à espera da solução de um problema. Então, quando a situação ela é muito estressante e longa, a amígdala faz um outro processo, que ela para de mandar informações para essa região aqui do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. O nome desse processo é sequestro de amígdala. É como se ela sequestrasse as informações que deveriam ir para o nosso córtex pré-frontal. O nosso córtex pré-frontal, que é essa região aqui, frontal do nosso cérebro, é responsável pelo raciocínio.
À medida que a amígdala para de mandar informações para essa área, a gente para de raciocinar. É esta área aí que vocês estão vendo que é afetada. Então, quando a gente está diante de um mecanismo de medo intenso, de ansiedade, a amígdala é ativada e essa área do córtex pré-frontal, essa área frontal do nosso cérebro, também entra em prejuízo e a gente para de raciocinar bem na situação. É por isso que algumas crises de ansiedade parecem tão irracionais. A gente olha para a pessoa, conversa com a pessoa para tentar entender e parece que o motivo, o causador é tão irracional. Por quê? Porque essa área da racionalidade importantíssima, ela não está recebendo informações de forma adequada, ela está desativada pela amígdala. É isso que acontece. Então, explicando para vocês, né, a importância de bons pensamentos nesse momento, de bom suporte, tá aí a importância de bons profissionais que te ajudem a voltar a racionalizar. Alguém que te fale assim, peraí, mas você está em risco mesmo? Vamos olhar a situação? Vamos proporcionalizar esse medo? É voltar a racionalizar para você conseguir, então, reativar as suas áreas do cérebro, diminuir a intensidade da ação da amígdala. E é por isso também que, às vezes, algumas pessoas precisam de suporte medicamentoso, porque sozinhos não conseguem, através do processo de elaboração, de pensamento, de fala, voltar ao raciocínio e entender e proporcionalizar a coisa. Então, é esse o trabalho. É um trabalho conjunto, a amígdala e nosso córtex pré-frontal. A amígdala plenamente ativa e o nosso córtex, essa área do cérebro, deixa de funcionar adequadamente quando a gente está sobre uma crise de ansiedade. Então, tem um funcionamento cerebral acontecendo ali, necessita, sim, de intervenções e necessita que a gente comece a pensar melhor diante dos desafios, esteja com boas pessoas. Só que, assim, fazer isso dá um trabalho danado. Aprender a fazer isso, aprender a ter pensamentos mais positivos, aprender a controlar a nossa ansiedade, dá um trabalho danado, porque a gente não aprende isso ao longo da nossa vida. E aí fica a amígdala funcionando ativamente o tempo todo. O que eu quero dizer aqui para vocês é, talvez, né, desconstruir a ideia da amígdala como vilã, nossa, causadora dos meus problemas e da ansiedade. Ela não é vilã, tá? Ela é uma estrutura importantíssima, associada à aprendizagem da emoção, aprendizagem do medo. À medida que ela sente medo de algo uma vez, aquilo gera uma memória. Ela já teve uma reação com aquilo e ela vai poder aprender se aquela reação é normal ou não. Vejamos, crianças às vezes têm reações de medo e de ansiedade com coisas que parecem ser muito simples para o olhar do adulto. Então, para o adulto que já passou por aquilo, que já criou registros na amígdala, registros de memória, registros em outras partes do cérebro, de que aquilo não provoca um risco real, já entende que não precisa ficar ansioso com aquilo, sabe? Então, a amígdala é fundamental também para a nossa sobrevivência. Sabe por quê? Existem pessoas que em situação de risco, de um medo real, em que eles precisam ficar ansiosos, fazer alguma coisa, vamos pensar numa situação como um incêndio, situações de tragédia, a amígdala precisa entrar em ação. Que é aquele momento que você não tem que ficar pensando demais no que está acontecendo, qual que é o problema, o que faz. Você tem que reagir. Você tem que lutar ou fugir. Depois você pensa. Por isso que em momentos de crise de ansiedade é comum as pessoas relatarem: nossa, eu fiz coisas, falei coisas, reagi, depois é que eu fui para parar, para pensar no que eu fiz. Por quê? A amígdala estava ativada, você estava reagindo, lutando ou fugindo, e a nossa área racional estava mais desativada, recebendo poucas informações e dados da realidade. É aí que acontece, é aí que está todo o funcionamento da nossa ansiedade. E o processo a gente não aprende sempre ao longo da nossa vida como agir de forma melhor
diante das nossas emoções. Nós também carregamos traumas transgeracionais, porque os avós não sabiam lidar com esse problema e sempre agiam de forma ansiosa, os pais não sabiam e a gente também não sabe lidar com alguma situação. Então, o processo psicoterápico é de te ajudar a proporcionalizar e ir entendendo aos poucos qual que é a gravidade da situação. Eu preciso mesmo sentir tanto medo e tanta ansiedade? Eu preciso mesmo achar que essa situação vai ser assim, que vai me destruir? Às vezes não. Na grande maioria das vezes, não. Tá? Eu estou vendo aqui muitas interações de vocês. Quero abrir aqui já um espaço para os comentários. Nós temos no outro estúdio nosso comentarista, que é o Saulo. E abrindo para os comentários, eu já quero aqui agradecer aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Agradecer a Asistur, agência de turismo, que está aqui conosco, que também valoriza o cuidado com saúde mental, a propagação dessa ideia do cuidado com ansiedade, de saber como tratar, de saber identificar. Agradeço também ao Sicoob Emprecred, que é também um dos nossos patrocinadores, apoiadores do programa. O Sicoob Emprecred, que está comemorando 20 anos, com uma festa maravilhosa amanhã. Então, desejo muito sucesso para a festa de vocês. Podem ficar com as ansiedades acalmadas, nada de desativar o córtex pré-frontal e perder a racionalidade, porque vocês são muito competentes em tudo que fazem. Então, amanhã, dia 12 de setembro, vai ser a comemoração de 20 anos do Sicoob Emprecred. Aqueles que gostariam de participar do evento, conversem com a equipe do Sicoob para garantir a sua participação lá. Saulo, como estamos com os comentários? É isso aí, doutora. Boa noite para você de casa. Boa noite, doutora. Manda já seus comentários, porque tem muito chegando aqui. Vamos começar aqui agora. A Edilaine Carvalho. A ansiedade pode levar a outros problemas de saúde? Sim, Edilaine, pode sim. Porque existe uma série de hormônios, adrenalina, o corpo está em plena ação quando nós estamos ansiosos. Então, isso pode desencadear outros problemas. A encargo das doenças psicossomáticas, que estão aí, que são adoecimentos causados por questões emocionais. Problemas intestinais, problemas como gastrite, doenças na pele, e tantas outras, queda de cabelo, insônia. A insônia persistente, ela causa prejuízos na nossa saúde, transtornos alimentares, uma série de problemas corporais e outros adoecimentos podem ter um início desencadeado por crise de ansiedade. Mais comentários surgindo aqui. A Elis comentou, é possível controlar sem medicação? Sim. É possível. Por isso que é importante a gente começar a olhar a ansiedade como algo que merece a nossa atenção de forma preventiva. O tema da semana passada era: você não precisa estar no fundo do poço para buscar ajuda. O mesmo serve para a ansiedade. Você não precisa esperar estar em crise grave para procurar ajuda. À medida que você vai vendo nos primeiros sintomas que algo não vai bem, que você não está reagindo da mesma maneira em algumas situações, já busque ajuda. Não espere ficar tão grave, porque aí quando tem muitos sintomas corporais, muitos sintomas físicos, aí é uma combinação do tratamento psicológico com o tratamento médico. Porque em crises muito graves, a psicoterapia sozinha não dá conta, primeiro porque esse paciente precisa se acalmar, esse paciente precisa dormir, esse paciente precisa estar em condições de receber uma psicoterapia. Assim como a medicação sozinha não consegue dar conta de uma crise de ansiedade, porque o paciente precisa entender o que está causando. E é pela fala, é dentro do processo terapêutico que ele vai descobrir isso. Tá? Tem até uma pergunta que a gente recebeu pela rede social que é parecida com isso daí. Exatamente, doutora. Tem mais perguntas aqui. Inclusive, a gente vai abrir o espaço para lê-las aqui. Temos duas perguntas, na verdade. Da Tainá pergunta: minha filha começou na faculdade e tenho percebido um comportamento estranho.
Parece mais ansiosa, dorme mal, fica agitada e nos dias de prova chora e quase não conversa com ninguém. Ela fica com medo de não dar conta. Será que já é caso de tratamento? Com certeza, é caso de tratamento. E quando a gente fala em caso de tratamento, não significa que esta pessoa não vai dar conta sozinha, né? Significa que ela não precisa dar conta sozinha de todas as suas demandas emocionais. Esse é um caso clássico que dá para começar com a psicoterapia, sem medicação ainda. Mas quando não tratado, chega um ponto que é preciso do tratamento combinado, psicoterapia com medicação, com acompanhamento psiquiátrico. Então, assim, nos primeiros sinais de ansiedade, de que algo não vai bem, já busque ajuda de imediato. É isso aí, gente. Segue os conselhos da doutora, que são extremamente importantes. Mais uma pergunta da rede social. Criança com fobia de boneca interfere no seu sono? Acorda assustado? Toda fobia, ela interfere muito na qualidade de vida da criança. E o importante, no caso dessa pergunta, é descobrir. É uma fobia da boneca em si, de todas as bonecas, daquela boneca. Essa criança viu algum outro conteúdo, algum outro vídeo, alguém brincou com essa boneca de uma forma que a criança não gostou, para entender, assim, a base desse sintoma. Sabe, se é uma base mais ansiosa, se é uma outra base de um pensamento imaginário também, do que essa boneca pode fazer. Mas é claro que isso gera medo. A fobia é um medo. E aí, todo esse processo que a gente está falando aqui, de ativação de áreas do cérebro quando está com medo, vai acontecer na criança. Então, a criança pode ficar assustada, pode ter medo, vontade de lutar ou de fugir daquela boneca, de não querer ver, chorar, ficar com o coração mais acelerado, todas as vezes que precisa estar com uma boneca ou com aquela boneca. Então, esse realmente é um processo que necessita de investigação, de tratamento adequado. É uma pergunta muito preciosa, porque crianças também passam por situações de medo, de fobia e de ansiedade. Vamos lá, tem mais comentários chegando aqui. O Grupo Nova Era comentou: que conteúdo bom e necessário hoje em dia. A Maria Isabel: nossa, muito bom, maravilhoso. O Leonardo Silva: parabéns, doutora Daniele, pelo programa. O Fábio Pereira desejou uma boa noite. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo também. Com você aí, doutora. Muito obrigada por todos os comentários. Cada pessoa que comenta me motiva a continuar. Cada comentário de vocês é muito precioso. Esse compartilhamento aqui de cuidado, de assuntos da psicologia, de assuntos do consultório, ele vai ser feito toda semana, nesse horário, às 21 horas, e sempre com muito zelo para que as pessoas olhem para questões de saúde mental. Sabe, é um fato, nós somos seres emocionais, nós vivemos de emoções, de relações, e saber cuidar disso é ter mais qualidade de vida. E é o que eu quero pensar com vocês aqui agora também, sobre como construir caminhos para, então, evitar ter crise de ansiedade, já que não dá para viver sem ansiedade, ela faz parte de nós. Nós precisamos da ansiedade para a nossa sobrevivência, para a gente lutar ou fugir numa situação de risco. Mas como que dá para a gente não sofrer, não entrar em crise? Primeiro ponto, construa o hábito de falar. Sabe, nós somos seres tão comunicativos, mas temos tanta dificuldade de falar das nossas emoções. Pelo medo de julgamento, pelo medo de expor as nossas fragilidades. Então, construa o hábito de falar. Se você não tem pessoas de confiança, estamos aqui. Sabe, existem inúmeros psicólogos espalhados aí por todo mundo, prontos para te atender, para te ouvir, para não te julgar e para te orientar. E o melhor é isso, é um espaço onde você recebe orientações adequadas sobre isso que você está falando, que te causa ansiedade. Ou pode ser pequenas situações do cotidiano, situações que se repetem, todo dia aquela pessoa que você convive faz a mesma coisa, chega um ponto que você está ansioso ou ansiosa, cansado daquilo todos os dias. Então, é um caminho, aprenda a falar, comece a falar, fale com pessoas da sua confiança, vá à psicoterapia,
Tem muitos psicólogos disponíveis. Eu estou disponível para vocês. Quero poder te ajudar a cuidar da sua ansiedade. E eu vou dizer, cuidar da sua ansiedade porque todos nós temos. O que a gente precisa é saber cuidar dela. Escolher também boas relações. Sabe quando eu falei lá sobre o que eu estava dizendo da amígdala, cuidado com os pensamentos de medo? Tem gente que não é bom ter por perto, porque põe medo na gente o tempo todo. Então, escolher boas relações. Há relações muito próximas, relações familiares, que as pessoas também têm seus próprios traumas, mas você também se cercar de outras relações que te encorajem mais para o mundo. E que sejam também mais realistas, que te tragam um viés mais da sua capacidade ou não. Pessoas que te digam quando, esse aqui é um medo real. Se você fizer isso, você está realmente em perigo. A sua ansiedade tá normal, está te parando. Então, pessoas que te ajudem a ter uma boa consciência da realidade, né? Sabe? Que não fiquem sempre tão muito medrosos com relação com relação aos novos projetos. É isso. Então, cerque-se de pessoas positivas. Isso faz toda a diferença para a nossa ansiedade, sabe? O ambiente também causa ansiedade. Escolher, obviamente, uma rotina equilibrada. Sabe quando o nosso córtex pré-frontal não está funcionando muito bem, não está raciocinando? Se a gente não tem uma rotina boa de descanso mental, que é sono, que é dormir bem, que alimentar-se bem, o nosso corpo não está em condições de ter boas reações. E outra coisa que cansa muito e que confunde o nosso cérebro, e que está assim, estourando nos consultórios, é o excesso de telas. E eu não estou falando só do excesso do uso de telas, do celular, do computador, da TV, só em crianças não, é em adultos. Sabe? Aquele tempo excessivo, ele não permite um descanso mental. Então, uma rotina favorável para o seu cérebro estar em boas condições de fazer uma boa análise da realidade é fundamental. Sabe, é fazer uma respiração mais consciente. E aí tem vários profissionais que trabalham, né, com essas técnicas de conexão com a natureza, de respirar. Numa crise de ansiedade, no momento mais ansioso, no momento que você está começando a perceber sua ansiedade, ainda não é crise, respirar é fundamental. Respire, concentre-se, dê uma pausa para o seu cérebro voltar a pensar. E autocompaixão. Esse é um termo utilizado por algumas áreas específicas da psicologia, mas é você ter compaixão com você, não se cobrar tanto por estar ansioso. É normal, todo mundo tem ansiedade. Tudo bem que você fique ansioso porque você vai fazer algo novo. Tudo bem, sabe? Tá tudo bem você sentir isso também, porque é humano, sabe? E quando eu digo de permitir pausas e de permitir uma autocompaixão, tem algo muito legal, que é você se permitir viver, reconectar-se com a vida, sabe? Ter momentos de pausa, momentos de descanso, sabe? Inclusive, momentos que você possa viajar, que você possa aproveitar lugares. Inclusive, um dos nossos patrocinadores, que é a Sistur, agência de turismo, eles preparam viagens para lugares tão importantes, tão aconchegantes, momentos assim relaxantes mesmo, que você pode voltar a se reconectar com você. Sabe, aí na tela, inclusive, está aparecendo um destino muito próximo aqui de nós, que é Rio Quente. Sabe que é você se permitir, na autocompaixão, depois de momentos assim de crises de ansiedade, relaxar, descansar, ir para um lugar que você possa respirar mais calmamente, que você mude ambiente. Às vezes você está inserido em ambientes muito ansiosos, ambientes que provocam medo, que provocam tensão, e você vai, no fim de semana, se permitir descansar. Isso faz um bem emocionalmente tão grande, sabe? Quer respirar, quer acordar, quer ser servido em algum lugar, quer não acordar naquela rotina de corre, leva criança, vai para o trabalho, reunião e serviço para entregar e rotina, sabe? Olha, se permita viver bem, com qualidade, se permita uma vida para além, sabe, da rotina.
Então, a Assistur tem roteiros, destinos como esse que estão aí passando na tela, mas também tantos outros destinos legais para você descansar, para você cuidar da sua ansiedade. Então, comece a pensar nisso. Também sair da rotina e descansar um pouco. Tá? E se você quer receber mais informações sobre cuidados com as suas emoções, me siga no Instagram, @psidaniele. Eu estou lá todos os dias falando sobre emoções, sobre a minha rotina do consultório. Eu trabalho com crianças a partir do 1º ano de vida e também pacientes adultos, tanto na psicoterapia presencial quanto na psicoterapia online. Então, assim, conheça lá a nossa rotina, @psidaniele. Então, também siga a gente aqui no canal do YouTube, se inscreva para toda quinta-feira você participar dos nossos programas, receber as notificações que o programa está quase começando. Eu quero reforçar essa ideia que a proposta do programa é falar de saúde mental, é falar de cuidado de um jeito leve, simples, acolhedor, de um jeito que possa te ajudar a realmente olhar para essa questão com um novo olhar. E com um olhar de prevenção, de cuidado, entender que a psicoterapia é para todos. É para você, é para mim também, para qualquer um que queira viver bem, que queira ter qualidade de vida. Então, eu agradeço todos vocês pela audiência de hoje. Vamos juntos no programa da próxima quinta-feira, às 21 horas. Eu quero agradecer aos patrocinadores, que é o Cicobi Imprecred e a Assistur, agência de turismo. Agradecer aos apoiadores, que são aquelas pessoas que me ajudaram muito a compartilhar as informações, o link desse episódio aqui de hoje. Então, todos vocês são apoiadores em saúde mental também. Continue convidando outras pessoas, convide os familiares, os amigos. Na próxima semana, eu vou falar sobre saúde mental no trabalho. Todos nós temos uma relação de trabalho, todos nós temos emoções que passam a partir do ambiente de trabalho e como a gente saber lidar com isso que é lá do trabalho e que também impacta na nossa vida emocional. Então, eu quero agradecer também ao nosso comentarista, o Saulo. Obrigada pela interação com o público, a toda a equipe aqui da produtora. E se você também quer ser um patrocinador aqui do nosso programa, entre em contato através do Instagram para o seu produto, ou o seu serviço, ou a sua empresa também apoiar esse cuidado em saúde mental e também aparecer aqui no nosso programa. Ok? Obrigada por todos vocês aqui. Eu quero lembrar, eu estou vendo todos os comentários aqui. Muito obrigada mesmo pela presença de vocês e pela audiência. Tá ok? Eu quero lembrar, cuide da sua saúde mental de uma forma preventiva. Busque ajuda o quanto antes. Sabe, não espere a coisa ficar mais difícil de lidar, mais grave. Tá? Cuide de você. A sua saúde mental merece, você merece ter qualidade de vida, você merece viver bem. E psicoterapia é justamente para isso. Psicoterapia não é sobre ser perfeito, é sobre viver melhor. Um abraço para todos vocês. Até o nosso próximo encontro, quinta-feira, às 21 horas. Tchau, tchau.